Meus irmãos, que a graça do Senhor, o amor, a bondade, a misericórdia do Senhor estejam conosco, continuem nos abençoando, de modo que sua palavra nos traga encorajamento, consolo, conversão, fé e mais alegria de servir ao Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos ler agora o primeiro capítulo, versículos 1 a 12. Os irmãos podem se colocar em pé, eu os convido para que o façam, para que assim leiamos a palavra do Senhor. Eu lerei, os irmãos acompanhem a leitura do texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 12. Primeira Pedro 1 a 12. Meus irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, nos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso grande Redentor, nosso Salvador e Criador, bendito seja o Senhor, exaltado seja o teu santo nome, porque tu és Deus, o único Deus, o único digno de ser louvado, adorado e glorificado. Tua é a força, a grandeza, o poder, a glória, a majestade, e teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Tu te exaltaste por chefe sobre todos, e ainda sendo quem és, tão sublime, alto, soberano, compadeceste de nós, viestes a esse mundo, teu Filho Jesus Cristo, para nos resgatar da escravidão do pecado, da condenação, da morte eterna, do inferno, para nos trazer para a comunhão eterna com o Senhor.
Louvamos ao Senhor por isso, agradecemos e pedimos ao Senhor que nos ajude a viver na esperança da glória eterna, da vida eterna, da herança incorruptível, sem pecado, sem mancha, que não se apaga, que o Senhor tem reservado nos céus para nós. Rogamos que o Senhor abençoe a tua igreja, teus servos aqui, teus servos assistindo culto online agora, ou pregação depois. Há muitos irmãos assistindo cultos desse modo nesses dias. Abençoa, ó Deus, esses e outros que não são crentes, que porventura ouvem a tua palavra via internet. Louvamos ao Senhor, porque a tua igreja tem voltado a congregar. Pedimos que abençoe os pastores que pregam a tua palavra com fidelidade e a toda a tua igreja fiel. Tem misericórdia de nós. Fala conosco, ó Deus, edifica os nossos corações, fortalece a nossa fé, converte-nos a Ti, ó Deus, traze-nos para mais perto do Senhor, ajuda-nos a arrepender dos nossos pecados e a amar o Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Sim. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, nós somos grande e ricamente abençoados na salvação que o Senhor nos deu em Jesus Cristo. Salvação tão graciosa, tão maravilhosa, tão grandiosa, que a Bíblia nos faz ver aqui o apóstolo Pedro bendizendo a Deus por tão grande salvação. E Pedro escreveu para irmãos crentes, irmãos como nós, para encorajá-los, para permanecerem firmes na fé, porque eles estavam sofrendo por amor a Cristo, por causa de Cristo. Pedro escreveu para encorajá-los a permanecerem firmes no Senhor. O apóstolo Pedro lembrou que todos nós, crentes em Cristo, somos como forasteiros e peregrinos no mundo. Não sei se você já esteve em algum lugar de onde você não é, alguma região ou alguma localidade de onde você não é. Você não pertence àquele lugar, você não é dali e, de repente, começa a ver ou sentir coisas estranhas ou um tratamento estranho, diferente daquilo que você está acostumado. Acho que basta ir para a casa dos outros, como a gente fala às vezes, e se não é o seu ambiente, ele já é estranho a você. Pedro diz, nós estamos nesse mundo, e o mundo como ele está, caído em pecado, debaixo da maldição de Deus, desde Gênesis capítulo 3, não é a nossa casa, não é o nosso lar, não é o nosso país, não é o nosso lugar. Nós vivemos aqui como forasteiros e peregrinos. E não é, meus irmãos, nada extraordinário quando vemos, ouvimos ou sentimos, percebemos algo que é diferente daquilo que somos ou do país de onde somos, ou quando sentimos grande vontade de ir para o nosso lar, para o nosso lugar, para o nosso país. A razão é que nós somos cidadãos dos céus e não cidadãos desse mundo em pecado. Quando Cristo voltar, ele irá, conforme diz a sua palavra, restaurar esse universo de todo o pecado e mal. Céus e terra serão como que um só lugar, e nós habitaremos novos céus e nova terra. Pedro fala disso na sua segunda carta, no capítulo 3. Nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Mas esse mundo ainda aqui não é o nosso lar. Somos forasteiros e peregrinos nesse mundo. Porém, nós somos o povo de Deus, eleitos, regenerados, guardados pelo poder de Deus para a vida eterna. Pela manhã, eu expus aos irmãos de modo ainda que breve, não breve quanto ao tempo, mas quanto ao conteúdo,
o conteúdo dessa carta, o que Pedro diz nessa carta. Primeiro, ele expõe o Evangelho, as grandes doutrinas da graça. Ele expõe as doutrinas da nossa salvação, meus irmãos, no capítulo 1 e em parte do capítulo 2, até o capítulo 2, versículo 10. Pedro primeiro nos diz assim: preparem suas mentes para serem encorajados e fortalecidos em Cristo, cinjam o seu entendimento. Ele depois aplica as doutrinas da salvação, dizendo: mantenham exemplar o vosso procedimento, isso é, a sua maneira de viver. Quanto à doutrina, Pedro nos apresenta a obra de Deus pelo seu povo, a obra de Deus por nós. A eleição, no capítulo 1, versículo 2, a regeneração, nos versículos 3 e 4, capítulo 1, a perseverança, Deus nos guardando, capítulo 1, versículo 5, a redenção em Cristo Jesus, os resgates que Deus providenciou para nós pelo precioso sangue de Cristo, no capítulo 1, versículos 18 a 21, a santificação, capítulo 1, versículo 22, o crescimento na graça, o crescimento pela palavra, capítulo 2, versículos 1 a 4, a edificação em Cristo, capítulo 2, versículos 5 a 8. Desse modo, Pedro expôs essas grandes doutrinas da salvação e nos exortou a dar testemunho dela, visto que nós não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus, chamados para viver em santidade e para proclamar as virtudes de Deus em Cristo Jesus. Nós temos agora essa responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A segunda parte da carta é a aplicação da doutrina, onde o apóstolo Pedro está dizendo assim: vocês são eleitos de Deus, regenerados em Cristo, guardados por Deus, santificados em Cristo, resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Vocês estão crescendo pela palavra, eles são edificados em Cristo. Portanto, vocês devem ter esse comportamento, porque são o que são, em razão do que Deus fez por vocês em Cristo. Mantenham um comportamento exemplar no meio, entre todos, nesse mundo, em relação à sociedade, ao governo civil, no seu ambiente de trabalho, no ambiente do seu lar, as esposas, os maridos, os filhos, tenham uma conduta cristã correta. Na igreja e em todos os lugares e com todas as pessoas, mantenham um comportamento fiel. Mesmo se vocês forem perseguidos, ou ainda que vocês sejam perseguidos, ainda que em meio às tribulações e perseguições, ainda que vocês estejam sofrendo por amor a Cristo, mantenham-se fiéis. Pedro gasta uma boa parte do tempo, do conteúdo da sua carta, capítulo 3, do versículo 13 até o capítulo 4, versículo 19, para dizer: vocês vão sofrer por Cristo, vocês estão sofrendo por Cristo, vocês serão perseguidos por amor a Cristo. Vocês têm sido perseguidos, mas mantenham-se fiéis a Ele. Pedro exorta os presbíteros e a igreja de Cristo para que mantenham também fidelidade ao Senhor. Aos presbíteros para que pastoreiem a igreja como Deus ordena. A igreja para que seja fiel e submissa aos seus presbíteros quando eles forem submissos a Cristo, fiéis à palavra de Cristo. Agora à noite, meus irmãos, esse foi um resumo, então, da carta de Pedro, e agora à noite eu quero voltar com os irmãos ao início da carta, onde o apóstolo Pedro diz que nós somos forasteiros, peregrinos, mas eleitos, regenerados e guardados em Cristo Jesus, para a vida eterna. Portanto, nós somos peregrinos eleitos, povo de Deus, regenerados, vida em Cristo, e guardados pelo poder de Deus para a vida eterna. Vamos considerar essas três doutrinas, meus amados irmãos. Primeiro, a grande e gloriosa doutrina da eleição. Somos peregrinos
eleitos em Cristo. Capítulo 1, versículos 1 e 2, Pedro diz: eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, isso é, um apóstolo é alguém que Deus chamou e enviou para pregar o Evangelho, alguém que foi delegado por Cristo Jesus, pessoalmente por Cristo, portanto, nós não temos mais apóstolos nos nossos dias, alguém que tenha sido testemunha ocular dos sofrimentos e da vida de Cristo, alguém que tenha sido chamado e enviado pessoalmente por Cristo, alguém que tenha visto Cristo pessoalmente. Nós não temos mais apóstolos, ainda que alguém se apresente como tal nesses dias, está agindo de modo contrário à palavra de Deus. Os apóstolos foram chamados pessoalmente por Cristo e enviados pessoalmente por Ele. Paulo é um apóstolo, ele diz como que nascido fora de tempo, mas ele viu pessoalmente a Cristo, ele ouviu o Evangelho pessoalmente de Cristo, Gálatas capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 15, e ele foi enviado pessoalmente por Cristo. Os apóstolos receberam de Cristo o poder de fazer milagres. Naqueles dias em que a Bíblia estava em formação, esses sinais acompanhavam os apóstolos para mostrar o poder de Deus neles, a autoridade de Deus neles. E nenhuma pessoa tem mais essa autoridade como aqueles apóstolos tiveram. Pedro se apresenta como um apóstolo de Jesus Cristo. No final da carta ele diz: eu também sou um presbítero, se identificando com os presbíteros da igreja de Cristo. Isso quer dizer que ele tem autoridade de Deus para falar, que ele tem a autoridade de Cristo para pregar o evangelho de modo inspirado. Isso é, ele é um daqueles que foram usados por Deus para registrar o evangelho como palavra de Deus, como Bíblia, como escritura sagrada, como palavra autoritativa, inspirada de Deus, que ele era um apóstolo de Cristo. E ele está escrevendo a uma região, ou a várias regiões, na verdade, de irmãos, a que ele chama de os eleitos de Deus, que são forasteiros. Eles estavam realmente fora da sua cidade, mas Pedro lembra a eles que não só fora da sua cidade, mas também eles ainda não estavam nos céus, ainda não estavam vivendo no lugar onde haverá justiça e paz eterna, mas onde há ainda perseguição à igreja. O seu Senhor havia sido crucificado há pouco tempo e ressuscitado dos mortos. Os apóstolos estavam sendo perseguidos, Tiago havia sido martirizado, a igreja começava a ser perseguida. O próprio apóstolo Pedro, diz a tradição, que viria a ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele recusou-se a ser crucificado como Cristo o foi. Provavelmente Pedro e Paulo morreram na época da perseguição levantada por Nero, um imperador romano que incendiou alguns bairros de Roma e colocou a culpa nos cristãos, dizendo que eles tinham feito isso, mas, de fato, essa era uma mentira para perseguir os cristãos, e os irmãos estavam passando por grande tribulação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas são regiões vizinhas, próximas umas das outras, e interessa para nós o fato de quem essas pessoas eram. Eles eram crentes, eleitos de Deus em Cristo Jesus. 2 vezes Pedro diz isso, no versículo 1 e no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, na introdução da carta, saudando esses irmãos, deseja a eles graça, que é o amor misericordioso de Deus, o qual nós não merecemos. Graça é favor que nós não merecemos. E paz, isso é, esse estado de reconciliação com Deus que o crente está e do qual desfruta, mesmo que passando por perseguição, tribulação, lutas, tristezas. Essas coisas, Pedro diz, sejam multiplicadas, não é nem somadas. A multiplicação dá um crescimento muito maior. Que a graça de Deus e a paz sejam multiplicadas.
E quando o apóstolo Pedro saúda esses irmãos, na introdução da sua carta, ele diz o que Deus fez por ele. Ele fala da primeira grande doutrina da graça, da soberana vontade de Deus salvando pecadores, que é a doutrina da eleição. Deus nos elegeu em Cristo Jesus, segundo o seu santo e bom conselho, segundo a sua santa vontade, o seu decreto eterno. Deus predestinou, meus irmãos em Cristo, antes da fundação do mundo, como Paulo diz em Efésios capítulo 1, aqueles que são salvos. Há várias passagens em que a Bíblia afirma essa doutrina, uma delas é Paulo escrevendo aos Efésios, como já citei aos irmãos, e talvez seja essa passagem, uma das passagens mais conhecidas, onde o apóstolo Paulo diz: bendito Deus e Pai, Efésios 1, 3, 4, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vejam que Paulo diz: Deus nos tem dado grandes bênçãos, toda a sorte de bênçãos espirituais, porque ele vai também falar da nossa salvação. Mas a primeira das doutrinas da salvação que Paulo fala, como Pedro também, é a eleição. Assim como ele nos escolheu nele, isso é, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. Mais adiante, Pedro ou Paulo diz: nele digo, no qual, versículo 11, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso é, nele em Cristo nós fomos feitos herança de Deus, predestinados segundo o propósito de Deus, o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Também Romanos, no capítulo 8, versículo 30, o apóstolo Paulo, expondo a doutrina da soberania de Deus, da nossa salvação, mais uma vez fala da eleição de Deus. Romanos 8, 30. É um consolo para nós o versículo 28, 29. Então, vou ler para os irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A maneira como o apóstolo Paulo fala da predestinação, do chamado, da justificação e da glorificação é um grande consolo para nós também, meus irmãos. Paulo não diz ele irá nos predestinar, ele nos predestinou. Paulo não diz ele irá nos chamar, ele já nos chamou. Paulo não diz ele nos justificará, ele já nos justificou. Paulo não diz ele nos glorificará. E isso está no futuro, quando Cristo voltar. Mas Paulo diz, ele já nos justificou em Cristo Jesus, ou já nos glorificou, que é a condição na qual nós viveremos quando Cristo voltar, na glória. Deus nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou em Cristo, ele já nos glorificou em Cristo. Nós ainda não estamos no céu, mas nós já estamos em Cristo, como Paulo diz também em Efésios 2, assentados juntamente com Deus em Cristo Jesus. Ele nos predestinou, é a doutrina na qual nós estamos nos concentrando agora. Só mais uma passagem de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, onde o apóstolo Paulo está encorajando o jovem pastor Timóteo e dizendo a Timóteo: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação,
não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Portanto, meus irmãos, segundo a sua soberana vontade, Deus nos predestinou para Ele. Qual é a base da nossa eleição, da eleição dos salvos? A base é o chão onde uma coisa está firmado, onde está fundamentado, onde está fincado. Qual é a base da nossa eleição? O propósito de Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus. Por que isso é importante, meus irmãos? Se a base da nossa eleição fosse nós mesmos, se a base da nossa eleição fosse qualquer outra vontade, por maior que fosse, por grandiosa que fosse, se a base da nossa eleição fosse qualquer império, ele seria falho. Mas a base da nossa eleição é o eterno propósito de Deus. Deus não falha, Deus não muda, Ele não falhará, Ele não mudará de plano, Ele não mudará o seu decreto. O eterno propósito de Deus, por isso chamamos eterno propósito de Deus, como nos ensinaram os nossos irmãos reformadores, porque seu propósito não muda. Nós mudamos de opinião, nós mudamos às vezes de condição, nós voltamos atrás, mas Deus não muda. Ele é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade eterna. E a vontade dele é a base da nossa eleição. Como nós fomos eleitos? O apóstolo Pedro está nos dizendo isso no versículo 2. Em santificação do Espírito. Aqui nesse versículo nós vemos a Trindade em ação. O Deus triuno. Há um só Deus vivo e verdadeiro. Um só Senhor que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus nos elegeu em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos separou, nos santificou. Ele é o Espírito da santificação. Pedro, então, está dizendo: nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, segundo a vontade soberana de Deus. Pai, em santificação do Espírito. Foi o Espírito Santo que nos separou. Ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele nos santificou para Deus. Ele nos destinou e nos separou para servir a Deus. Paulo fala numa passagem semelhante, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. Isso é, Deus vos escolheu e o Espírito vos separou. Vemos a Trindade aqui trabalhando. Pedro diz aqui: ele nos santificou pelo Espírito. O Espírito nos santificou para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Para que nós fomos eleitos? Para sermos santos e irrepreensíveis. Nós fomos eleitos para obedecer a Cristo. Nós fomos eleitos para a obediência de Cristo, para a obediência em razão do derramar do sangue de Cristo. Os irmãos podem compreender isso? Deus nos elegeu soberanamente para Ele. O Espírito Santo nos separou, nos consagrou para Deus. E nós somos salvos, resgatados, como ouvimos pela manhã, santificados, em razão da obra de Cristo. Isso é, aqueles que Deus elegeu, o Espírito separou, são salvos pelo aspergir, pelo derramar do sangue de Cristo, para que nós sejamos como Cristo, isso é, obedientes ao Pai. Eu sempre lembro de uma ocasião, pregando o Evangelho
em Dom Eliseu, pregando, e na saída da igreja, um rapaz veio me dizer: se nós somos eleitos, então nós podemos viver como quisermos, porque jamais Deus voltará atrás. Jamais Deus derrubará o seu próprio decreto. Isso é, meus irmãos, uma mentira. Há uma meia-verdade aí. Vocês já ouviram que uma meia-verdade é uma mentira completa. De fato, Deus jamais derrubará o seu decreto, ele não voltará atrás. Mas a mentira, o engodo, está no fato de que, se você é eleito, você pode viver como quiser. Não, nós somos eleitos para a santidade, eleitos para obedecer, eleitos para sermos lavados pelo sangue de Cristo e assim vivermos em obediência a Cristo, para a obediência pela aspersão do sangue de Cristo, para a obediência em razão do derramar do sangue de Cristo, para a obediência em razão de que Cristo morreu por nós, para a obediência porque Cristo deu a sua vida por nós, para a obediência porque Cristo obedeceu em nosso lugar. Essa é a razão para a qual nós fomos eleitos, separados para sermos santos para Deus, eleitos para vivermos em santidade, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Portanto, meus irmãos, nós fomos eleitos pela vontade soberana de Deus. Não porque houvesse em nós algo que nos recomendasse a Deus, mas por causa da vontade soberana dele. Nós fomos separados pelo Espírito Santo para servir a Deus. E nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, pela aspersão do sangue de Cristo, para viver em obediência a ele. É isso que o apóstolo Pedro disse aos irmãos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. É isso que o apóstolo Pedro diz a todos nós, a igreja, a sua igreja. É isso que a Bíblia diz a você. Se você de fato ama a Cristo, é porque ele o elegeu para a salvação. Mas em segundo lugar, Pedro diz: nós fomos regenerados. Versículos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Aqui nós temos a doutrina gloriosa, maravilhosa da regeneração. Em segundo lugar, nós somos peregrinos regenerados em Cristo. E observe, os irmãos, que Pedro começa o versículo 3 louvando a Deus, bendizendo a Deus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, exaltando a Deus por essa doutrina da regeneração. Que é regeneração? Regeneração, meus irmãos, é a obra de Deus que, pelo seu Espírito Santo, gera vida espiritual em nosso coração, que é naturalmente morto em delitos e pecados. Regeneração é a obra de Deus, pelo seu Espírito Santo, nos habilita a arrepender-nos dos nossos pecados e a crer em Cristo, crer no Evangelho. Regeneração é a obra do Espírito Santo, por meio da qual ele nos chama para servir a Cristo. Você pode ter o melhor pregador, a melhor condição para ouvir. Você pode ter ouvidos atentos e capacidade intelectual de compreender uma exposição ordenada. Você pode ter a capacidade de vir ao templo ou de receber alguém expondo o Evangelho, mas você nunca vai ouvir o Evangelho com fé se o Espírito Santo não despertar o seu coração, se o Espírito Santo não fazer você ouvir a pregação com fé. Você nunca vai ter vida espiritual se o Espírito Santo, pela graça de Deus, não
gerar vida no seu coração morto. Provavelmente você já foi a um velório. Talvez as nossas crianças pequenas não tenham ido. Mas provavelmente você já viu alguém morto. E você sabe muito bem que o morto não pode levantar a si mesmo. Que não pode mais dar vida a si mesmo. Nem nunca pôde. Fisicamente, nós também só nascemos por causa da vontade soberana de Deus. Por causa do propósito soberano de Deus. Espiritualmente, só Deus pode levantar o morto dessa condição espiritual na qual ele não pode ir a Cristo. Eu me encho de esperança quando prego, porque eu sei que eu não posso regenerar ninguém. Eu sei que eu não posso salvar ninguém. Eu sei que eu não posso levantar ninguém da morte para a vida espiritual. Essa é uma obra exclusivamente de Deus. Regeneração é uma obra inteiramente de Deus. Por isso, então, que o apóstolo Pedro diz, segundo a sua muita misericórdia, Deus nos regenerou. Por que você foi regenerado? Isso é, por que você recebeu uma nova vida em Cristo? Por causa da muita misericórdia de Deus. O que moveu Deus a nos regenerar? Há muita misericórdia de Deus. Efésios, capítulo 2, Paulo nos diz nessa passagem, que também é bastante conhecida, como Deus foi misericordioso para conosco. Ele vos deu vida, isso é, ele vos regenerou. Quando estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e quando estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa passagem de Paulo aos Efésios vai nos dizendo qual era a nossa condição quando nós não tínhamos vida em Cristo. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós andávamos ou vivíamos segundo o curso desse mundo, isso é, segundo o mundo rebelde contra Deus. Nós vivíamos segundo Satanás, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência é Satanás. Nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, isso é, segundo a nossa própria natureza caída. Nós andávamos segundo os nossos pensamentos pecaminosos, e o que nós éramos era filhos da ira, isso é, nós estávamos debaixo da condenação, da ira santa de Deus. Mas, aí tudo muda para os salvos. Deus sendo rico, como Pedro diz, Paulo diz também, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida em Cristo. Regeneração é uma obra inteiramente de Deus. Movido por sua misericórdia, Deus nos regenerou. Como nós somos regenerados? Pedro diz, em Cristo Jesus. Nos regenerou em Cristo Jesus, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Pedro toma apenas uma parte da obra de Cristo, uma parte pelo todo. Ele fala da ressurreição de Jesus Cristo, mas, irmãos, pensem que antes de Cristo ressuscitar, ele veio a esse mundo, ele se tornou homem sem pecado. Ele viveu nesse mundo, obedeceu à lei de Deus, sofreu no nosso lugar, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Portanto, nós somos regenerados em razão da obra de Cristo. Mais uma vez, por causa da obra de Cristo. E por quê? Para que nós somos regenerados? Para viver em uma viva esperança. Essa viva esperança é a vida eterna, a glória eterna,
a pátria celestial, para termos ou recebermos uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, que Pedro diz está reservada nos céus para vós outros. Essa herança é a herança da vida eterna, a glória eterna, a comunhão eterna com Deus em Cristo, que Pedro diz, ela é incorruptível, não tem mancha, não há corrupção, pecado, não há nela nenhuma mácula, não vai falhar, não vai desvanecer, não vai murchar, não vai morrer. Há pessoas que receberam heranças grandiosas nesse mundo e perderam essa herança. E não a tem mais, elas se foram. Por mais que tenha permanecido, mas qualquer herança desse mundo é perecível. Mas a herança da vida eterna, a glória, a pátria celestial, a comunhão eterna com o Senhor, a vida gloriosa, que teremos, meus irmãos, quando Cristo voltar, que temos agora em Cristo Jesus e que teremos de maneira plena e completa quando Cristo voltar, jamais perecerá, jamais acabará, jamais murchará, mas será eterna e gloriosa. E Pedro diz, está reservada nos céus para vós outros. Isso nos lembra, meus irmãos, as palavras consoladoras e encorajadoras do nosso Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos, antes da sua morte, quando os discípulos estavam entristecendo, porque Cristo estava dizendo, eu irei morrer por vós e ressuscitarei no terceiro dia. Cristo então diz a eles em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E mais adiante, quando o Senhor Jesus Cristo orou por todos nós, João capítulo 17, na oração sacerdotal, ele roga ao Pai para que nós todos os crentes, todos os seus servos, estejamos com ele na pátria celestial. E o próprio apóstolo Pedro, como já citei aos irmãos na sua segunda carta, no capítulo 3, fala dessa esperança da vida eterna, quando ele diz aos irmãos que escreveu a sua segunda carta, nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13. E, meus irmãos, voltando a 1 Pedro, o que Pedro diz é, essa herança está sendo guardada nos céus para vós. Portanto, nós somos peregrinos regenerados, nós temos uma nova vida em Cristo, nós temos uma herança eterna, nós temos a glória eterna, nos espera, nos aguarda a pátria celestial. E a terceira doutrina que Pedro expõe para nós nessa carta, para nos encorajar a permanecer fiéis, firmes no Senhor, é a doutrina da perseverança dos santos. Nós somos peregrinos guardados em Cristo. Peregrinos eleitos, peregrinos regenerados, peregrinos guardados em Cristo Jesus. Versículo 5. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nesse versículo, meus irmãos, o apóstolo Pedro nos fala, expõe, nos diz os dois pontos principais dessa grande doutrina da perseverança dos santos. A doutrina da perseverança dos santos é a doutrina segundo a qual aqueles que estão em Cristo Jesus perseverarão para a vida eterna com Cristo. Jamais cairão da graça, mas perseverarão nele. E Pedro diz como isso é possível. Essa doutrina é como uma moeda com suas duas faces.
soberanamente, pelo seu poder, Deus está nos guardando. Nós, sustentados pela graça de Deus, estamos perseverando na fé, vivendo pela fé, no exercício da fé em Cristo. E isso significa dizer que nós somos conservados na salvação, preservados na salvação, pelo poder soberano de Deus. Nós sempre devemos ver essa doutrina em primeiro lugar desse modo. Não pelo nosso poder, não pelo nosso próprio braço, não pela nossa própria força, mas nós somos guardados na salvação pelo poder soberano de Deus. Guardar aqui é a palavra que o apóstolo Pedro usaria naqueles dias para falar de um exército guardando o seu povo, guardando a sua munição, guardando as suas armas, guardando o seu território, protegendo o seu território, rodeando o seu território. Isso é, Pedro está dizendo, Deus está nos rodeando, Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando, Ele está nos conduzindo. Nós não estamos numa caminhada só. Ele nos elegeu, nos chamou, nos regenerou. Ele permanece ao nosso lado. Ele permanece conosco, Ele nos guarda soberanamente pelo seu poder. Mas há em nós a responsabilidade, Ele deu a nós a responsabilidade de viver pela fé. De maneira que eu vou citar para os irmãos um documento da Reforma, os Cânones de Dort, onde os nossos irmãos reformadores, tratando dessa doutrina da eleição e da nossa responsabilidade de perseverar, falaram desse modo: tal como agradou a Deus iniciar sua obra da graça em nós, pela pregação do Evangelho, assim Ele a mantém, confirma e aperfeiçoa, pelo ouvir e ler do Evangelho, pelo meditar nele, pelas suas exortações, ameaças e promessas, pelo uso dos sacramentos. O que esse texto diz de modo bíblico, os cânones de Dort dizem de modo bíblico, em primeiro lugar, agradou-se Deus soberanamente de iniciar sua obra da graça em nós, que os irmãos já ouviram. A eleição, a regeneração, o chamado de Deus. Deus fez essas coisas por nós, meus irmãos. Ele nos chamou pela pregação do Evangelho. E acertadamente, biblicamente, nossos irmãos lá em Dort afirmaram, assim Ele mantém essa obra pelo Evangelho. Assim Ele confirma essa obra pelo Evangelho. Assim Ele aperfeiçoa essa obra pelo ouvir o Evangelho, pelo ouvir a palavra. É, portanto, nossa responsabilidade, e é isso que é perseverança, e é isso que é perseverar, ouvir o Evangelho. Vir à igreja ouvir o Evangelho. Ouvir pregação na nossa casa. Ler a palavra de Deus. Ler o Evangelho. É, portanto, nossa responsabilidade, e isso é perseverar, meditar no Evangelho. Continuar pensando na pregação que ouvimos no domingo pela manhã, no domingo à noite, na meditação da quarta-feira, normalmente mais breve. É nossa responsabilidade ouvir as exortações dos presbíteros da igreja. Presbíteros são pastores e pastores são presbíteros. É, portanto, nossa responsabilidade ouvir as ameaças e promessas da palavra. Não há só promessas, há também ameaças na palavra. É, portanto, nossa responsabilidade participar dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, conforme ordenados pela palavra do Senhor. É, portanto, nossa responsabilidade congregar. É, portanto, nossa responsabilidade continuar dobrando os nossos joelhos, orando e lendo as Escrituras. Isso é perseverar. E vejam, meus irmãos, Pedro está escrevendo aos irmãos que estavam sendo perseguidos naqueles dias.
É, portanto, nossa responsabilidade continuar fazendo essas coisas em meio às doenças e às dores e às dificuldades e às lutas e às decepções e a todos os problemas com os quais nós temos que lutar cada dia. É nossa responsabilidade crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nossa responsabilidade ler bons livros que expõem o Evangelho para nós de modo fiel. É nossa responsabilidade usar o nosso celular para ouvir boas mensagens, e há muitas nesses dias. Usar os nossos meios de mídia para edificar a nossa própria alma, e há muito como fazer isso nesses dias. É, portanto, nossa responsabilidade dar testemunho da graça de Deus aos outros. Isso é perseverar. E fazemos tudo isso porque nós somos sustentados pelo poder soberano de Deus. E eu digo aos irmãos, na medida em que nós agimos assim, nós vamos gozar mais desse poder soberano de Deus, desfrutar mais desse poder soberano de Deus, alegrar-nos mais nesse poder soberano do Senhor. É nossa responsabilidade continuar vivendo de modo fiel a Cristo. Quando o autor da carta aos Hebreus escreveu aos irmãos judeus, hebreus, também escreveu para que eles perseverassem, porque eles tinham sido perseguidos, a perseguição tinha cessado, e uma nova perseguição se levantou contra eles. E então o autor aos Hebreus escreveu essa carta para encorajá-los. Também ele diz no capítulo 10, versículo 32 a 39, que é a introdução ao capítulo 11 aos Hebreus, que fala da perseverança dos heróis da fé, dos nossos irmãos do passado. O autor aos Hebreus diz: lembrai-vos dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentaste grande luta e sofrimentos, isso é, depois de terem sido chamados, eram crentes, eles passaram por grandes lutas e sofrimentos. Isso já tinha passado há algum tempo. Ora, expostos como espetáculo. Naquele tempo ocorreu tudo isso com eles, tanto de opróbrio, de desprezo, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, desprezados, maltratados, colocados para sofrer como espetáculo aos outros. Porque não somente vos compadecestes, naquele tempo, não somente vos compadecestes dos que foram encarcerados em razão da perseguição, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Tudo isso eles sofreram por causa de Cristo, tendo conhecimento ou ciência de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e durável. Porque eles aceitaram com alegria até o espólio dos seus bens? Porque eles sabiam que tinha uma herança incorruptível, inacessível, reservada nos céus para eles. Eles tinham ciência de possuir um patrimônio muito maior, a pátria celestial. Não abandoneis agora, diz o autor aos Hebreus, a vossa esperança. Não abandoneis, ou melhor dizendo, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Meus irmãos, é uma característica do cristão a perseverança. Quem foi eleito, regenerado, persevera, porque isso é o que o cristão é, um perseverante. O caçador é caçador, o agricultor é agricultor, o médico é médico, o cristão é cristão. Portanto, ele é perseverante como Cristo foi, até a morte, e morte de cruz. Faz parte da vida cristã a perseverança.
É parte daquilo que o cristão é, o perseverar. Às vezes, de modo tão fraco. É bem verdade. Às vezes nós enfraquecemos, decaímos. Por isso precisamos de consolo, encorajamento da palavra. Como veremos em Pedro, se Deus nos permitir, é pela palavra que nós somos alimentados e somos fortalecidos e edificados. Mas é uma característica do cristão perseverar na fé em Cristo. Mas Pedro diz: vocês não estão sozinhos, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Sois guardados na salvação pelo poder de Deus mediante a fé. Portanto, meus irmãos, nós somos peregrinos nesse mundo. Somos como forasteiros nesse mundo, como se vivêssemos num lugar estranho. Nós não somos cidadãos desse mundo em pecado. Nós somos cidadãos da pátria celestial, cidadãos da glória eterna, Por isso, às vezes, somos perseguidos, maltratados, deixados. Por isso, os irmãos nossos do primeiro século foram perseguidos. Mas nos aguarda um lar celestial, uma herança eterna. Nós somos o povo de Deus, eleitos de Deus, regenerados em Cristo e guardados pelo poder de Deus em Cristo Jesus. E daí, então, o apóstolo Pedro diz: nisso, isso é na salvação, eleição, regeneração, preservação, nisso exultais. Embora no presente, se necessário, sejais contristados por várias provações. A razão dessas provações é para que a nossa fé seja fortalecida e redunde, isso é, se resuma, termine em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Isso é, quando Cristo voltar, nossa fé terminará em louvor, glória e honra para Ele. Mesmo que agora seja tão provada como um metal, esse processo ainda ocorre. Pedro lembra desse processo dos seus dias. O metal era colocado no fogo para que impureza fosse queimada. E assim nós somos provados, meus irmãos, para que impureza seja queimada e nós sejamos fortalecidos no Senhor. Nisso exultais, na mesma fé, na mesma salvação que os nossos irmãos profetas indagaram, inquiriram, pregaram, profetizaram a salvação em Cristo Jesus. Nisso exultais, na mesma fé, na mesma salvação que os apóstolos de Cristo pregaram, anunciaram a nós que agora ouvimos a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, de modo que nós sejamos fortalecidos em saber da grande obra de Deus por nós, daquilo que Deus fez por nós, de quem nós somos em Cristo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Alegrem-se nisso, exultem nisso, glorifiquem a Deus nisso. Como fez o apóstolo Pedro: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua soberana vontade nos elegeu, pelo seu poder nos guarda, pela sua graça e misericórdia nos regenerou. Amém. Vamos, mais uma vez, meus irmãos, agradecer ao Senhor, orar. Mas antes disso, vamos cantar um hino no nosso hinário, o hino 88. Hino 88. Amor perene. Os irmãos conhecem esse hino, 88? Conhece? Ah, sim. Então, vamos cantar a capela, né? Isso é sem os instrumentos. Amavas-me, Senhor,
ainda cintilante, não irromperá a luz, alma do Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor, amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, o meu Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, e sempre me amarás, porque jamais inferno o mundo poderá ao seu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, Pai, ao teu amor supremo, meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Podemos orar? Passar então a palavra, irmão. Já podemos orar, encerrando? Então vamos orar. Convido os irmãos a colocarem em pé. E vamos orar agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. E depois, meus irmãos, em seguida, depois da oração, receber a bênção do Senhor. Glorioso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Deus bendito, agradecemos a Ti por esse domingo, pela oportunidade, ó Deus, de reunir com Tua igreja.
como somos alegres, felizes e gratos a Ti por ver a igreja reunida, por voltar a congregar junto com o Teu povo, cantando ao Senhor, orando ao Senhor, lendo a Tua palavra, ouvindo a pregação. Ó Deus, restaura o Teu povo, restaura a nossa fé, nos fortalece em Ti, ó Senhor, e nos ajuda a viver de modo digno da grandiosa salvação que o Senhor nos deu em Cristo. Nós não somos, ó Deus, merecedores do cuidado do Senhor, nós não somos merecedores, não há nada em nós que recomendasse, ó Deus, nos recomendasse a Ti, para que o Senhor nos escolhesse em Cristo. Nós não somos merecedores da regeneração, da nova vida, vida eterna, vida do Senhor, vida abundante, vida gloriosa, de comunhão, de união com o Senhor, que o Senhor nos deu em Cristo. Nós não somos dignos de ser guardados cada dia, cada momento, pelo poder do Senhor na salvação, mas o Senhor tem feito isso conosco e nós nos alegramos e pedimos que o Senhor nos dê a graça de obedecer a Ti, de viver de modo santo e fiel, de agradar ao Senhor em todas as coisas e fazer a Tua vontade nessa semana de trabalho. Abençoa, ó Deus, conduz os irmãos nessa jornada de fé para o céu, para a glória. E nos ajuda, ó Deus, no nosso trabalhar, no conduzir a nossa família nessa semana, nos dá sabedoria, nos ensina a criar os nossos filhos para louvor e glória do Senhor. Abençoa as nossas pequenas crianças, os nossos jovenzinhos, os nossos irmãos que ainda estão debaixo da nossa autoridade como pai e mãe, para que eles sejam obedientes ao Senhor e mostrem isso obedecendo a nós. Abençoa os homens, ó Deus, servos do Senhor, nós homens, para que tenhamos paciência como Cristo, amor como Cristo, liderança como Cristo, não na perfeição de Cristo, bem sabemos, mas imitando o nosso Senhor, Salvador, no conduzir a nossa casa, no conduzir a nossa esposa e nossos filhos. Abençoa tuas servas, irmãs, sejam, ó Deus, fiéis a Ti, boas donas de casa, submissas ao seu próprio marido, como o Senhor ordena, e dá-nos, ó Deus, a graça de viver por o louvor da Tua glória no nosso lar. Tem misericórdia dos nossos queridos que estão enfermos ou lidando com enfermidade, que têm perdido seus familiares. Que o Senhor, pela Tua graça, console, abençoe, encoraje os que têm, ó Deus, visto partir seus queridos. Abençoa, ó Deus, também nosso ambiente de trabalho, guarda os irmãos, livra do mal, enfermidades, de problemas, ajuda cada um, abençoa cada um, ajuda, ó Deus, a cada um a ser uma testemunha fiel e firme do seu ambiente de trabalho, da misericórdia, da graça, do amor, da justiça e da bondade do Senhor. Seja o Senhor gracioso, ó Deus, com aqueles que nos governam, que tenham autoridade civil sobre nós, que sejam coerentes, sábios, para que tenham, ó Deus, prudência no seu proceder. Tem misericórdia, ó Deus bondoso, dos juízes que julgam nossas causas, desde a mais inferior à mais superior instância, ó Deus, de julgamento de causas, esses meios da graça comum do Senhor para manter a ordem, que eles não sejam, ó Deus, tirados, que eles mesmos não saiam, não andem por caminhos distantes da justiça, daquilo que é certo, daquilo que é verdade, daquilo que é honesto, Senhor. Tenha misericórdia dessas pessoas que estão em posição de autoridade sobre nós. Também abençoa a Tua igreja, Deus. Guarda os fiéis pastores, os fiéis presbíteros da igreja, os bons diáconos, e todos nós em servir ao Senhor e temer ao Senhor. Nos ajuda a viver pelo louvor e glória do Teu nome. É o que nós suplicamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção do Senhor, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, o consolo, a companhia do Santo Espírito do Senhor,
sejam com todos vós, Igreja de Deus, hoje e eternamente. Amém.